bom dia, Bem-vindos salve, ao salve. sinal Bom dia a todo mundo que CL. tá assistindo esse anúncio. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê CL. Rolê CL. Começou? Tá valendo? Estamos no ar, mais um Rolê ICL com vocês e dessa vez comigo, Guga Noblar. Não, vocês não sintonizaram errado. O William De Luca não fez uma harmonização facial que deu errado e se transformou nisso aqui. Sou eu mesmo, Guga Noblar, hoje como apresentador desse programão do Rolê ICL que mudou de horário. Agora, a partir das 11h30 da manhã, não se esqueça de avisar para seus amiguinhos, para sua vovozinha, para seu tio do Zap. Tire ele do Zap. É hora de se informar, é hora de rir, é hora de brincar aqui no Rolê ICL. Hoje comigo, Guga Noblar, vai ter, claro, ele, nosso querido e indispensável Vitinho. E hoje teremos um convidado maravilhoso. Hoje o programa vai estar mais petista do que o Domingos Brazão. Vai estar mais belo do que o Cantor Belo do pagode. Vai estar mais surfistinha do que a Bruna, porque vai ter aqui ele, o nosso galã, o nosso menino dos olhos azuis e do cabelo loiro, aquele que prova que nem todo menininho de cabelo loiro é burro, porque esse sim sabe o que fala. Calejão, nosso querido César Calejão. Mas antes, não se esqueçam, claro, de mandar seus memes, de mandar suas sugestões aí no nosso querido chat. Eu vou estar aqui lendo. E não esqueça, claro, de dar like e de seguir todas as nossas redes sociais. E antes de entrar o Calejão, era para entrar o Vitinho. Mas tá tudo bem. Começou meio bagunçado. Não, o cara nem era me deu espaço. Disseram para mim. Cadê? Ó, só lembrando, tá pessoal, bota o Vitinho também. Só Vai. lembrando que o William De Luca, ele meteu um atestado um dia antes do feriado, tá? Não. Só pra deixar ratificado pra vocês. E aí, Calejão, você meteu um atestado dizendo que precisa ir ao médico um dia antes de um feriado, dá pra acreditar? Vitinho, o que você faria, hein? O que você faria com o De Luca, se você fosse o De Luca e metesse um atestado? Se fosse você metendo um atestado desse, o que aconteceria contigo? O que aconteceria comigo ou o que eu estaria fazendo? O que aconteceria contigo? Depois, o que você estaria fazendo? Não sei, né? No lugar de estar Eu indo já ao dei médico? tanto motivo pra galera me mandar embora que eu acho que isso daí seria só mais uma coisa, entendeu? Não é nada, né? Já fez coisas piores. E para onde você iria no lugar de ir pro médico? Eu iria pro Rio de Janeiro, né? Carnaval já tá como lá? Claro. Já começou. Niterói. Sou de Niterói, pra quem não sabe. Um beijo pra Niterói. Aê! Beijos para Niterói. Vamos ver quem é. Tem alguém aqui no chat de Niterói. Se tiver, avisa. Olha os vermelhos de cigarra de ontem, Guga Noblar. O pessoal já fazendo piadinha aí comigo, como se eu fosse da turminha surfistinha ali do Calejão. E talvez eu seja. Mas, enfim, sem piadas. Da minha turma, mano. Já vou te colocar nessa roda aí comigo, velho. Não vou ficar sozinho, não. Já vou passar a bola pro Calejão também. Bom dia aí, Bad Dog. Salve, salve. Suelen Ferreira, que tá aqui também todo dia, que eu tô ligado. A Adriana CP também tá aqui. Ela que é de São Paulo. Bom, o Alice Maconheiro, falando em baseado, também tá aqui já fazendo piada sobre maconha. Mas vamos pro que interessa, porque no rolê hoje a gente vai ter, claro, que falar da história mais insana desse início de ano, que é o Domingos Brazão petista, né? Vocês viram que a turma da Terra Plana, os bolsonaristas, eles estão afoitos, eles estão felizinhos da vida com a informação de que o mandante, ou pelo menos um dos mandantes da morte de Marielle, do assassinato, seria Domingos Brazão. E como Domingos Brazão já fez campanha para Dilma, é claro que eles estão se aproveitando para distorcer toda essa história. Mas hoje aqui no rolê a gente vai falar também, claro, das enchentes em BH, muita confusão ali, e é culpa da turma da extrema-direita também. Tem gente aí, Nicole ou Nicolas, que deve explicação nessa história. Vamos falar também de uma pesquisa de popularidade aí, que mostra
que Lula tá bem, né? Principalmente se comparado ao Lula, mas tem uns gargalos, vamos falar aí da questão da segurança pública com o nosso querido Calejão. Então, para começar o programa, o primeiro bloco da gente chama a vinheta Pegando Fogo, vamos para cima do Brasil. Pois é, galera, a extrema-direita teve um delírio coletivo ontem, né? Depois foi revelado que o mandante da morte, do assassinato, poderia ser... Vocês estão me ouvindo? Não, sim, mas vamos deixar o Calejão dar um oizinho, coitado. Por favor, Calejão. Eu não falei ainda pra você dar um oi, dê um oi. Não, você já me chamou de maconheiro e não me deixou nem falar oi. Não Oi, meus bebês, Guga, que prazer, meu irmão. Dividir aqui a bancada do rolê. Beijo pro nosso querido Will também, que meteu a chave do atestado aí um dia antes do feriado. E ele falou que na segunda-feira ele ainda vai alegar dor de dente ainda. Ele falou essa. Não, na segunda-feira eu também não volto e ainda vou falar que eu tava com dor de dente. Mas é isso aí, Vitinho, pare. Francamente. Pessoal da produção. Francamente. Will, pô, não dá. Então, beijo para todo mundo aí da produção também. Beijo para nossa audiência linda. Prazer, Noblar, tá na bancada contigo, irmão. Vamos nessa. Bom, prazer estar sempre contigo. O Deluca também tá na área, galera. Olhem aí no chat. Parece que o Deluca tá assistindo. Ele tá diz Deluca que foi sequestrado, que está no porão do Calejão. É isso? Ele tá no porão do Calejão, mas pelo menos está conseguindo assistir o programa. Que porão é esse, hein, Calejão? Onde é que você deixou? Onde é que você levou o Deluca, Calejão? Leve ele para surfar, viu, contigo um dia. Ele tá precisando fazer um esporte, o Deluca. Mas vamos para cima dessa história do Brasão. Você viu, né, Calejão, ontem que a extrema-direita, óbvio, como sempre, está se aproveitando desse fato do Brasão já ter feito campanha para Dilma, assim como o próprio Bolsonaro, né, em 2002 fez campanha para o Lula. Mas, enfim, estão se aproveitando do Brasão ter feito ali uma campanha para Dilma para tentar distorcer a história. Estão agora criando essa factoide de que o assassino, o mandante, né, do assassinato, é um petista. Ficou surpreso com mais essa fake news? O que você está achando dessa narrativa aí que está sendo construída pela extrema-direita? Não, surpresa a gente não fica, né, Guga? A gente já sabe, cara. Eu e você, a gente vem acompanhando a trajetória aí do bolsonarismo há anos. A gente sabe que esse tipo de coisa vai ser utilizado, é típico desse delírio ultradireitista. Eles só cortaram, você se ligou nessa, né? Eles só cortaram a foto do Cunha. Eles colocam o brasão, só isso, eles colocam o brasão fazendo o símbolo pró-Dilma, que na ocasião, isso acho que era 2010, né, Noblar? Se eu não me engano, essa foto aí. Foi 2010. Cara, era um momento ali que todo mundo estava organizado para isso, porque principalmente os 2 primeiros termos do Lula foram muito fortes, cara. Nessa ocasião aí, vamos lembrar, o Lula estava com algo, Guga, de entre 87% e 88% de aprovação popular, cara. Então não tinha, se você pegar, por exemplo, teve até um negócio que viralizou no JN aí, acho que faz alguns meses, não sei se você lembra, que era eles mostrando a popularidade dos primeiros meses de cada presidente. E aí eles tiram a popularidade do Dilma 1, porque, cara, Dilma 1 estava estourado em termos de popularidade. É muito forte o que o Lula fez nos 2 primeiros termos dele. É óbvio, cara, todas essas áreas mais fisiológicas do Congresso, Eduardo Cunha, o Brazão, nessa ocasião, acho que ele era MDB, se eu não me engano, né? Nessa ocasião aí. Então, cara, é muito complicado dizer, não, porque o cara apoiou o Lula. Sim, cara, mas todo mundo apoiou naquela ocasião, entendeu? Não faz o menor sentido. Agora a gente sabe como é que o bolsonarismo funciona, você sabe muito bem, eles vão se aproveitar de todo tipo de coisa para criar essas narrativas delirantes e viralizar via internet, né, cara? Pois é, e sabe quem que não perdeu, claro, tempo para surfar nessa história, né? Não foi surfar como o Calejão faz, não. É surfar da maneira figurada e da maneira mais oportunista possível. Ele, Deltan Dallagnol, que não perdeu tempo, claro, em espalhar a notícia
essa notícia patética de que o Brazão seria petista. Aí, ó, quem mandou matar a Marielle? Perguntou o Dallagnol no Twitter. Rony Lessa afirmou em delação que Domingos Brazão, conselheiro do TCE, seria o mandante. Domingos Brazão foi preso pela Operação Lava Jato em 2017, mas depois solto pela justiça e reconduzido ao cargo. Marielle foi assassinada em 2018. É mais um que está tentando criar essa conexão, está tentando se aproveitar dessa notícia para tentar desinformar, como se o mandante da morte tivesse alguma relação com a esquerda, tivesse alguma relação com o PT. Dallagnol está sendo só mais um pouco do que ele sempre foi, né, o Calejão? Um cara que, enfim, fica ali nas sombras, se aproveitando desses momentos. Não, e que puta cara chato, hein, Noblar? Pô, que chato, mano. O cara parece aquele ex, sabe aquele ex ou aquela ex chatão, assim, tipo, que fica... Não, porque você, meu, aí eu te avisei, você vai se arrepender, cara, você vai sentir falta de mim, tá vendo? Eu prendi ele e ele foi solto pela... Ô, dá licença, Dallagnol, mete o pé, mano, você já foi, já, ninguém gosta de você, não. Nem a galera do seu estado lá, você faz aquela carreata patati patatá lá, que tem 3 pessoas, mano, só passa vergonha. Francamente, Dallagnol, mete o pé, ninguém te aguenta, não. Uma mala, velho. O cara é odiado pela torcida do Vasco e pela torcida do Flamengo ao mesmo tempo. É tipo isso. E ele fica tentando se jogar no braço da extrema-direita bolsonarista, que já atacou ele de todas as formas, que no passado dizia, inclusive, que ele era de esquerda, né? Agora ele tá ali, como ele não tem para onde correr, só resta ao Dallagnol seguir na sombra desses maluquinhos da extrema-direita, que sequer, de fato, gostam dele, mas um que a extrema-direita gosta e que também jogou essa fake news, esse foi mais direto, foi o Nicolas ou a Nicole. Eu sempre fico na dúvida como me referir a ele, já que ele deixou a gente com essa confusão quando subiu lá com uma peruca. Por que um petista mandou matar a Marielle? Pergunta Nicolas Ferreira. Esse tweet, Calejão, já está quase 24 horas no ar e não tem, ou há 12 horas no ar pelo menos, e não tem nenhuma notinha da comunidade. Não tem. Tá ali. Aquelas notinhas da comunidade do Twitter para você dizer se é fake news ou não, tem em cima da história do passaporte do Brazão. Quem colocou que o Brazão e a família do Brazão recebeu o passaporte diplomático concedido pelo Bolsonaro levou notinha, porque segundo a comunidade, o Bolsonaro tinha que fazer aquilo porque estava na lei, o presidente era obrigado a fazer, então ele não concedeu, ele era obrigado, diz a nota. Agora, isso aí que é uma fake news óbvia, todo mundo sabe que o Brazão não é petista, não tem notinha. Então, e esse ponto aí é importante, cara. Por que o próprio Partido dos Trabalhadores não entra com uma ação contra o senhor Nicolas Ferreira? Porque, assim, na medida em que você tem um parlamentar dizendo que o petista, ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores, se ele for filiado ao Partido dos Trabalhadores, muito bem, o tweet procede e não tem muito o que possa ser feito. Caso contrário, o senhor Nicolas Ferreira está incorrendo de forma deliberada numa notícia falsa, mano. E aí, como é que é? Vai ficar por isso mesmo, esse barato? Ou o Partido dos Trabalhadores... Alô, Glaze? Alô, Partido os caciques petistas aí? Você tem o garotinho aí difamando o partido. Vocês estão esperando o quê para tomar uma ação mais dura contra esse cara? Ele está dizendo que é alguém que está sendo acusado de matar a Marielle. E, de novo, não vamos dar de barato isso aí também não, tá, Guga? Porque, assim, delação é uma coisa, tudo isso precisa ser corroborado, o cara precisa provar o que ele está falando. A gente sabe que, de muitas maneiras, existe uma distância entre as coisas aí. Agora, o Nicolas está se valendo do clima político da ocasião para atacar o Partido dos Trabalhadores. Isso é fato? O Brazão é filiado ao Partido dos Trabalhadores? Se ele for, muito bem, babou o rolê, já que a gente tá aqui no rolê ICL, babou o rolê e muito bem, mano. Aí fazer o quê? O cara é de fato filiado ao Partido dos Trabalhadores. Ele não é, então o senhor Nicolas Ferreira, na atribuição da sua propriedade enquanto parlamentar, tá mentindo de forma deliberada e precisa arcar com as consequências, mano. Vamos acordar, PT. Vocês estão esperando o quê? Para imputar as devidas responsabilidades contra esse cara?
Pois é, tem que ir para cima. E um outro que se disse, é mais fácil, na verdade, né, o Brasão ajudar o Jair Bolsonaro a fundar o Aliança pelo Brasil do que ele algum dia se filiar ao PT. O Brasão passou pelo MDB, pelo PL e por mais um partido ali do Centrão que eu esqueci, mas enfim, jamais se aliou ou pensou em se filiar a um partido de esquerda. Agora, o Bolsonaro, esse daí tá fingindo que tá aliviado com essa história, pelo menos tá querendo passar essa imagem. Ele falou ali nas redes sociais que tava de... Bota o print aí do Bolsonaro falando. Olha ele andando na praia, Guga, por favor. Ele na praia, não foi ontem. Mano, o cara é o charme, mano. Essa aí, cara, ele não tá assim também. Ele não tá na praia também, né? Não chegou a tanto. Mas ele tá fingindo que tá aliviado, Galejão. E aí? Né? Tá tipo, não, eu avisei, mano. Eu sabia. Todo mundo sabia que era o petista. Foi o Lula que mandou matar, tá ligado? Ele tá metendo louco, né? Ele tá fazendo aquilo que ele faz de melhor, né? Metendo louco nível hard na parada, pra mim, é um alívio. É um alívio pra você. Por que, Bolsonaro? Por que é um alívio, Noblar? Olha, por favor, gente, olha esse caminhar dele. Parece que uma criatura charmosa, quando chega o Bolsonaro, né? É muito bom. Não devia ficar aliviado, porque a turma que tá rodando aí é ligada, na verdade, a ele. Os assassinos da Marielle, a turma do escritório do crime, esse pessoal que tá caindo, tem relação com o Jair Bolsonaro. O problema do Jair Bolsonaro, e a gente já dizia há meses isso aqui, não era ele ser o mandante do assassinato da Marielle, não era isso que parecia. Mas caindo esse escritório do crime, tem gente ali ligada ao Bolsonaro que pode sim, em algum momento, revelar alguma história, alguma outra história, que não tenha nada a ver com a Marielle, mas que comprometa o Bolsonaro também. Então é claro, que aliviado em ver a turma que ele já condecorou, inclusive, o Rony Lessa já foi condecorado pelos bolsonaros. Como é que ele está aliviado em ver essa turma delatando, essa turma presa, essa turma ali, enfim, esse grupo sendo desmantelado de milicianos que sim, que tem ligação, não é com o PT, gente, é com os bolsonaros. Essa ligação existe, não com a morte da Marielle, mas com esse grupo existe. Então não tem como ele se dizer aliviado. E ele é tão cara de pau que lembra que o Bolsonaro ele falou, gente, que só ficou sabendo da morte da Marielle quando ela morreu, pelos jornais ali. Ele fez isso numa live direto da Arábia Saudita. A gente vai, Vitinho, trazer essa live aí, né? Esse trechinho, é isso? Da live de outubro de 2019. Vem todos, tá temos do Jair, vamos nessa. Jair Bolsonaro. Aí, ó. É essa? Vamos ouvir. Vincular. A morte da Mariela. Seus patifes da TV. Pausa dramática. Seus patifes, Mariela. canalhas. Não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Mas você tá nervosa? Conheci essa vereadora, fiquei sabendo. Só no Rio, né? Só no Rio de Janeiro. No dia que ela foi executada, que por coincidência foi no próprio 14 de março. No próprio 14 de março. Que agora pega um porteiro, coitado, eu quero até isentar o porteiro. Eu não tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. Mas está lá, rapaz, segundo o porteiro, 1710. Estão nos documentos da Câmara dos Deputados, em certidões. 1710. 17h41, eu marquei presença. Eu não posso, em 31 minutos, ouvir alguém no Rio de Janeiro, pegar um avião e pousar em Brasília e marcar presença no plenário. Nem posso fazer com que alguém registre a minha presença se eu estou em Brasília. Pelo amor de Deus, onde vocês estão com a cabeça? Vocês não têm juízo, TV Globo, vocês não têm juízo. Parem de trair o Brasil. Vocês não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil. Vocês querem arrebentar com o Brasil. Olha, tem outro trecho também, Calejão, que ele diz que o governador Wilson Witzel teria vazado informações sobre esse caso aí da Marielle para prejudicá-lo, né? Porque essa história do porteiro, para quem não se lembra, o porteiro teria dito que os assassinos da Marielle, no dia do assassinato, entraram no condomínio
avisando que estavam indo no condomínio do Bolsonaro, um deles, o Elcio de Queiroz, avisando que estava indo até a casa do Jair Bolsonaro, e a voz que teria permitido a entrada deles, do Elcio, seria do Jair Bolsonaro, segundo o porteiro. Depois veio essa história de que o Bolsonaro estaria em Brasília, disseram que o porteiro teria se enganado. O ministro, então, da Justiça, Sérgio Moro, usou o poder dele de ministro para processar o porteiro. Imagina o porteiro sendo processado pelo Estado. Então, assim, ele acabou, obviamente, recuando. Não que ele não tivesse errado, talvez ele tenha errado de fato, mas essa história sempre ficou um pouco nebulosa, né? E aí ele tá tentando se defender dessa história do porteiro nessa live. E aí ele também diz que quem estava vazando essa coisa toda do porteiro, essas informações que foi vazada pela polícia na época civil do Rio, seria o Wilson Witzel, o então governador do Rio de Janeiro, né? Ele que acabou caindo depois. Vamos mostrar também, Vitinho, esse VT pra galera? O Tá Guga, na esse a área, gente não o tem. VT? Vou ficar te devendo esse VT. Esse a gente não tem, tudo bem. Eu não sou o Deluca, eu sou bonzinho, então tá tudo bem. Não vou te colocar numa fria, mas diga aí, Calejão, essa história do Bolsonaro falar que enfim, vazaram informações para prejudicá-lo, que ele é uma vítima dessa história. Em algum grau, você ainda vê a possibilidade do Jair Bolsonaro estar envolvido na morte da Marielle? Cara, eu não vou especular diretamente a respeito disso, porque é um tema absurdamente sensível. Agora, o que eu vou te dizer é o seguinte, Noblar. O problema de algumas questões é que quando elas se tornam tão estigmatizadas, que você não pode nem conversar mais a respeito. Então, boa parte da esquerda, hoje também, já dá de barato que qualquer coisa que remeta aos Bolsonaro, nesse caso, é teoria da conspiração. Então, você não pode, por exemplo, falar isso que você acabou de falar. Pô, mas é estranho, hein, mano? Esse porteiro aí reconheceu a voz do Jair Bolsonaro, os caras falaram que ia na casa dele. Você tem o Rony Lessa, que era um cara que notoriamente é envolvido com o Jair Bolsonaro. Você conhece muito bem aquela história que acho que eu esqueci quem que contou agora, primeiramente, essa história do Rony Lessa, que ele devolve pertences do Jair Bolsonaro, lembra? Que foi roubado na década de 90. E ele... Então, é um cara que notoriamente o Rony Lessa é próximo do Jair Bolsonaro, e agora ele aparece fazendo essa... Agora, assim, o mero fato de estar salientando isso, você tem muita gente que não, e você está sendo leviano, você está fazendo especulações. Não, mas, cara, não fui eu, foi o porteiro. Foi o porteiro que relatou tudo isso. O Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, foi para cima do porteiro. Ah? Então, assim, num condomínio cheio de miliciano e cheio de coisas complicadíssimas, o cara foi para cima do porteiro. Ah, não, mas o porteiro se enganou mesmo. E boa parte da esquerda já está dando isso de barato. Já está comprando isso como se não fosse nada. Isso significa dizer que o Jair Bolsonaro, ou que qualquer membro da família Bolsonaro esteja diretamente implicado na morte da Marielle? Não, não significa. Mas significa que, enquanto jornalista, eu também preciso me ater aos fatos como eles aconteceram. Esse porteiro disse isso, ou não disse? O cara tem casa no Vivendas da Barra, ou não tem? Ou nós vamos simplesmente ignorar que existem uma série de coincidências que são, no mínimo, suspeitas. Porque, eu não quero ser percebido como um conspiracionista, eu sou um jornalista sério, que me atenho única e exclusivamente a dados. Sim, mas muitas vezes o que você está considerando como dado também foi dito por um miliciano notório como o Rony Lessa. Ou vocês têm algum tipo de gravação, ou vocês têm algum tipo de foto, de vídeo, de prova mais cabal que não dependa do que está dizendo o senhor miliciano Rony Lessa. Você está entendendo qual que é o meu ponto aqui, Noblar? Então, assim, claro. Eu sei. Não, claro. E detalhe, a gente tem que lembrar que... Diga, Vitinho, diga. O Fari disse que o Rony Lessa ajudou já a recuperar uma moto... E uma arma roubada. Foi a moto. Isso aí. Do Bolsonaro em 95. Isso é uma notícia da Ajuda ao Piso, inclusive. Era isso que eu estava dizendo. Então, era precisamente isso que eu estava dizendo. Essa história é mais uma história
Fala, Calejão, O fala. cara parece. Perdão, Noblar. O cara parece morto, Nada. inclusive, depois, o assaltante, né, Noblar? O cara que tinha roubado Exato. o Bolsonaro, que rendeu ele, que roubou a arma, que roubou a moto, o cara parece morto depois. E quem vem devolver os pertences do Jair Bolsonaro é o Rony Lessa, que na época era um cabo, se eu não me engano. Esquisito Pois é, demais. Rony Lessa era um cabo da polícia, foi ele que recuperou a moto do Jair Bolsonaro e depois de um tempo, além de morrer o próprio assaltante, morreu também a namorada do assaltante e a mãe da namorada ou a mãe dele, essa é a minha dúvida. Mas foram 3 mortes depois que recuperaram os pertences de Jair Bolsonaro, porque a mãe e a namorada estavam tentando denunciar essa história e também acabaram mortas depois. É uma história pesadíssima que conecta Jair Bolsonaro mais uma vez a Rony Lessa. E o Bolsonaro atacando o Wilson Witzel, dizendo que ele é que vazou isso tudo, me lembra mais um momento que o Bolsonaro usou o Witzel como uma espécie de boi de piranha, para usar como desculpa para histórias que vazaram contra ele, que foi quando morreu o Adriano da Nóbrega, o miliciano que morre lá numa suposta troca de tiros na Bahia, com a polícia de lá. O Adriano tem um áudio da irmã do Adriano, que foi interceptado pela polícia, está gravado isso, em que ela diz que a morte do irmão foi encomendada pelo Palácio do Planalto. Ela diz isso em troca de cargos. Teve gente que ganhou cargo em troca da morte do Adriano da Nóbrega. Isso aconteceu também, aí o Bolsonaro disse que ela estava, na verdade, se referindo ao Palácio da Guanabara, ao Wilson Witzel, e falou errado. Como é que ela falou errado? Trocou o palácio. Mas, enfim, é mais uma história que coloca o Bolsonaro ligado a um submundo aí da milícia e a assassinatos suspeitos, mais uma vez. Então, não é tão simples assim para o Bolsonaro se fingir de aliviado quando acontece a prisão dessa turma ou quando está sendo desvendado esses grupos de miliciano. E uma outra fake news que ressuscitaram, Calejão, no meio dessa história aí do Brazão e do assassinato da Marielle, foi uma fake news de que o Elcio de Queiroz, que foi o motorista no dia do assassinato da Marielle, seria assessor do Lindbergh Farias. Você viu essa? Ele trabalhou para o PT. O Elcio teria sido assessor do PT, claro que essa história foi tirada de contexto, ele nunca foi assessor ou trabalhou diretamente com o Lindbergh. Mas você viu essa daí? Mais essa fake news? Os caras são uma máquina, né, irmão? Então, assim, isso aí não vai ter limite agora, porque isso aí tá permeando o nosso debate sociopolítico. Eles vão inventar de tudo um pouco, né? Agora, Vitinho, você deixou quase 15 minutos a cena do Bolsonaro comendo farofa, comendo frango com a farofa do almoço, mano. Você deve ter acabado. Ei, mas você deve ter entre acabado Bolsonaro com o almoço. e Wilson Witzel, hein? Que dupla brigando. Parece que o Wilson é um cara gente boa, né? Mas eu não gosto dele desde quando ele batia no Pica-Pau. Não sei quem lembra, mas ó, igualzinho. Ninguém esquece. Ninguém esquece a fase. A fase em que o Wilson Witzel, pelo menos, era engraçado e divertido. Quando ele era o mal-humorado que brigava com o Pica-Pau. E a galera do chat aqui, ó, tá todo mundo comentando bem aqui. O que tá comentando, Vitinho? O pessoal do chat aqui. Exige uma indenização a essa imagem, Vitinho. Essa imagem, ninguém quer ver essa imagem, Vitinho. Não, imagina os caras almoçando. Os caras deviam estar almoçando. Essa daí, ó, mano, metade da audiência deve ter vomitado já durante o almoço. Meu Deus, cara. Tem outras. Tá geral duvidando. Tá geral duvidando das coincidências. A galera não acredita que o Bolsonaro não tá metido no meio dessa história, né? A galera acha mesmo que ele tá. Então, muita gente tá dizendo, é muita coincidência o Bolsonaro ser tão ligado assim a essa turma e não tá no meio do assassinato. É muita coincidência. Parece também que a esquerda sofre de uma síndrome de Bolsonaro, né? Se não tem o Bolsonaro na história,
Aí eles não querem acreditar de jeito nenhum nessa história. Não, pode ser que Guga. não tenha, né, Calejão? Pode ser que não tenha, mas eu acho que, cara, tem muita coisa que precisa ser investigada. Por que ninguém nunca entrevistou esse porteiro? Por que não se fala? Por que ninguém consegue falar, por exemplo, com o Adélio Bispo? E de repente cria-se um estigma, meu irmão, que simplesmente falar o nome dessas pessoas significa que você é um conspiracionista. Significa que, não, mas olha só o César falando de Adélio Bispo. Ué, o cara não foi ele que deu a facada no bolsonarismo? No Jair Bolsonaro, perdão? O que fez o bolsonarismo ser alçado à própria presidência da República? Esse cara nunca foi escutado, meu mano. Nunca. Nunca ninguém chegou nesse cara para fazer uma entrevista. Os caras conseguiram, você vai lembrar, Noblar, entrevistar o Marcinho VP, cara. O Caco conseguiu entrevistar o Marcinho VP no auge. O cara era o dono do Morro do Santa Marta e conseguiu... Os caras entrevistaram ele na cadeia. Adélio Bispo ninguém entrevista e as pessoas dão de barato que assim, não, isso aí, você tá louco, velho. Teoria da conspiração. Ninguém entrevistou esse porteiro. Qual que é o nome do porteiro, Noblar? Agora eu esqueci, né? Você me pegou, agora eu esqueci. Mas enfim. Você sabe por que você esqueceu? Porque isso é um projeto. Exato. Isso é um projeto. O nome desse cara não circula. Você vai ter que jogar no Google para achar. Entendeu? Por quê? Porque não interessa. Acabou. A boa parte da esquerda já tá dando de barato que não. É um absurdo. Isso aí é teoria da conspiração. Não tem que se falar a respeito disso. Olha só, a meu ver, para devolver para você. Fazer jornalismo sério não significa que você não vai investigar todas as possibilidades, tá? Muito pelo contrário. Significa que você não vai assumir nada dado como certo antes de esvaziar as possibilidades. Você não vai acusar ninguém antes do trânsito em julgado. Isso, para mim, é jornalismo sério. Então, a gente não está falando aqui que o Bolsonaro tem a ver com o crime da Marielle. Agora, ignorar que houve uma série de questões que devem ser investigadas, a meu ver, também é um erro conceitual do próprio jornalista. Você vai dizer, não, eu não quero olhar para isso porque isso aí é teoria da conspiração e eu não quero ser percebido como conspiracionista. Não, isso aí para mim tá errado. Claro, não, tem que ir pra cima. Essa história do porteiro eu também penso muito nisso, Calejão. Eu mesmo já pensei em ir lá e dar um jeito de tentar encontrar esse cara, uma hora eu farei isso. Tentar fazer uma entrevista, porque eu acho que ele deve ter um medo. Esse cara sofreu tanta ameaça e pressão, então, né? E é um cara muito simples, enfim, não tem como se proteger, né? Pro porteiro aparecer é meio arriscado pra ele, né? Totalmente arriscado. Não, com certeza é isso, Vitinho. Imagina, Calejão, o cara tá mexendo com a milícia, essa é a verdade. Agora, sabe quem que a família Brazão já fez campanha, gente? Para ele, para o Jair Bolsonaro, para a família Bolsonaro, ao lado do Eduardo Bolsonaro. Se teve campanha para Dilma, teve campanha para o Bolsonaro também. Não é essa foto. Não estrague o dia da gente, Vitinho. Pelo amor de Deus. É o vento, cara. O vento que tá no VT. Olha o Vitinho apelando. Olha, pô, não apela, gente. Não bota o cara sem camisa e na praia. Não, tem um print. Que coisinha linda. Campanha. Se fosse o Calejão de roupinha de surfista, aí sim, mas o Bolsonaro não. Aí, ó, Flavinho Bolsonaro, Chiquinho Brazão, é isso? É o Chiquinho ali do lado, eu acho. Essa é a família Brazão em campanha. Para quem, gente? Cadê a foto da Dilma? Cadê a camisa vermelha? Cadê a estrelinha do PT? Não, eles estão com a mortalha do Jair Bolsonaro, com a camisa da CBF. Eles estão vestidos de golpistas, fazendo campanha para ele, Jair Bolsonaro. Então, ao lado de Flávio Bolsonaro. É Flavinho ali, né? Flavinho dando tchau, a turminha ali cumprimentando. É Dilma? Não, não é, né, Calejão? Não é a Dilma ali, é o Flávio. E aí? Pois é, isso aí não interessa mostrar, porque não? Ele tava passando ali para distribuir chocolate pra galera. Pô, o povo gosta de chocolate, a gente já viu, o Flávio sabe. É isso aí, né? O senhor Chiquinho Brazão, irmão do Domingos. Aí, ó, a carinha dele, feliz da vida com as vendas, hein, Flávio? O povo gosta de chocolate. Isso gosta. Esse vendia chocolate, esse vendia tanto chocolate que mesmo assim ele vendeu a loja depois que rolou o escândalo de que ele estaria lavando dinheiro com essa empresa de chocolate dele, com essa lojinha que ele tinha. Ele vendeu.
mas era um sucesso de vendas absoluto, né? Lucrava, às vezes, o triplo do que uma outra da mesma franquia lucrava em outras praças. Então é claro que tinha algo muito suspeito. E ele ganhava muito dinheiro com essa loja, Calejão, na época do ano inteiro, durante o ano inteiro, em dinheiro vivo. Em dinheiro vivo, boa parte da grana que entrava, muito acima da média de qualquer outra loja também, em dinheiro vivo, era nessa. Da do Flávio Bolsonaro. Ninguém é idiota, né? Diga. Então, e não é muito louco isso, meu irmão? Porque você veja o número de... Vamos esquecer por um instante essa questão de que é a teoria da conspiração atrelar o nome dos Bolsonaro. Ok, não existe nenhuma materialidade jurídica até esse ponto que seja capaz de apontar que eles participaram. Ok. Mas não é muito louco, cara, que esses caras comprem 51 imóveis em dinheiro vivo. Que agora, comprovadamente, tenha fraudado o cartão de vacina. Que ele tem a foto com 12 de cada 10 milicianos do Rio de Janeiro. Ele tem foto do lado dessas pessoas. O Flavinho aí... O cara disse que a casa dele vale 6 milhões e você tem dados que demonstram que vale 18. A Ana Cristina comprou uma casa que diz que vale 3 milhões e quem comprou foi o corretor, que acho que é o Machado, não lembro o primeiro nome dele, que é o corretor dela, que uma casa que valia 3 milhões. Eu pesquisei, você é um cara de Brasília, você pode dizer, mano, o metro quadrado, em média, naquela região, é 9 pila. 9 mil reais, o imóvel tem 1.200 metros quadrados, essa casa deve valer no mínimo 12 milhões, irmão. E esses caras passam incólume por tudo isso. Cara de pau. É muito cara louco. De pau absoluta. Entendeu? O que mais seria necessário? Entendeu? O cara assinar um bilhete dizendo, não, de fato, eu cometi uma série de crimes, por favor, venham me prender, assinado Jair Bolsonaro. É isso? Porque, cara, que loucura, velho. Pois é. O que mais seria necessário? Seria necessário ele tentar esconder essa compra, indo até um cartório praticamente em outra cidade, ali no limite de Brasília, para poder registrar o seu imóvel ali, para que ninguém encontrasse. Até isso o Flávio Bolsonaro fez. Ele escondeu praticamente o imóvel, aquela mansão dele de 6 milhões, que todo mundo sabe que vale muito mais. Ele registrou em um cartório que fica praticamente em outra cidade, não em Brasília. Tentou deixar na miúda essa história. Por que será, né? Enfim, tem gente aqui, ó, fã já do Calejão, participando do ICL Rolê, dizendo, gente, André quer que fique, ó, eu, você e o Deluca, ela quer o Deluca de volta, mas o Deluca tá arrumando desculpinha, a galera gente, do chat tá chateada que você não tá lendo o que eu não tô lendo o chat, galera, porque eu tô com 3 coisas abertas aqui, o chat, é o WhatsApp e também o roteiro, então eu tô... E também... Enfim, o YouTube, é tudo ao mesmo tempo. Realmente não tá fácil ler vocês hoje aqui, me desculpem, mas tem a Kelly Cristina dizendo que chegou atrasada, mas chegou! É isso que importa. Sandra Mara Jesus dizendo que eu e o Calejão somos maravilhosos nas pontuações e muito pertinentes. Essa daí é a minha prima, que tá lá de Recife escrevendo. Tem também a Adriana, a Aline aqui dizendo que tá com nojo da turma da extrema-direita. Tem a Sincera dizendo que tá muito feliz com a gente aqui no programa. O chat tem preferência, Guga. A Janaína Fuentes reclamando que eu não tô lendo o chat. Me perdoe, Janaína, não reclame muito de mim para o Deluca continuar comigo aqui. De Louro José, eu sou o Louro José do Deluca. Calejão. E eu quero continuar assim. Diga aí, Vitinho. Chamaram você de Tom Cruise da Shopee e falaram para você voltar mais vezes no rolê. Valeu, meus amores. Obrigado, meus bebês, pelo carinho. É só pedir pro o Will Deluca me chamar que eu venho sim, gente. Olha, quem também resolveu defender o Brasão, tem gente defendendo o Brasão aí, foi o vice-presidente nacional do PT, o Quaquá. O Quaquá acha muito estranho o Brasão estar no meio dessa história, falou que o Brasão já fez campanha com o PT lá no Rio de Janeiro. O Quaquá, que é o vice-presidente do PT, foi prefeito de Maricá e é alguém muito importante no partido. Ele defendeu, ele falou que não acredita que tenha sido o Brasão que tenha
cometido esse assassinato. O que você acha? Brazão é o principal suspeito ou pode estar servindo de bode expiatório, hein, Calejão? Eu sei que é uma resposta evasiva minha, mas eu acho que pode ser as duas coisas, honestamente, Noblar. Eu não vou. Não é nem cravar, cara. Eu não vou nem fazer nenhuma inclinação aqui. Eu não vou nem me inclinar nem para um lado nem para o outro, porque é uma questão muito séria, é uma questão muito sensível. E ao que tudo indica, falta materialidade jurídica para consubstanciar uma proposta de forma mais efetiva, mano. Então, assim, eu não sei. Honestamente, eu não sei. Pode ser que o Brasão esteja envolvido diretamente nisso? Pode ser. A gente viu a Raquel Dodge. Aliás, tem uma entrevista hoje com a Dodge, Gabi Varela, a Chico Pinheiro, a Juliana Dalpiva, vão entrevistar a Raquel Dodge hoje no N2. Tá imperdível isso hoje, o N2, a partir das 18 horas, tá? Então, a Raquel Dodge já vinha sinalizando isso aí, Noblar, você sabe bem. Agora, pode ser também que isso seja uma espécie de distração, algo organizado para tirar a atenção do que realmente importa? Pode ser também. Eu, particularmente, não descarto essa possibilidade e também acho que é muito estranho tudo aquilo que a gente conversou até aqui. Agora, o Quaquá, como a gente diz lá na Galãs Feios, um beijo para o Marco Bezzi e para o Maldonado, ele é 100% de aproveitamento zero. É impressionante o Quaquá, cara. Parece que assim, aonde... Mano, o cara não... É o que a gente diz aqui, Noblar, o cara não faz uma para Deus ver. Sabe assim? Tipo, mano, faz uma para Deus ver, Quaquá. Você não precisa mandar bem toda hora, mas Quaquá... É o Gabriel Jesus na seleção. Cara, impressionante. Faça uma para Deus ver, Quaquá. Você tá o tempo todo do lado errado do rolê, meu mano. Que barato louco, Noblar. Só tem indignado aqui, Calejão. Você tem toda a razão. Ó, Dora Madeira mandou um cala a boca e botou um pato. A gente sabe que é Quaquá, então. A Andréa Alves também mandou um aqui que o Quaquá tá errado, que não acredita no Quaquá. O Quaquá deveria ficar quieto até as investigações terminarem. Falar isso é burrice, disse o Pru. De fato, é mais prudente você aguardar as investigações. Afinal de contas, o nome do Brasão, de fato, já está aparecendo há 4 anos nessa história. Um dos que disseram que teria sido o Brasão foi um outro suspeito do caso. Um dos primeiros a colocar o Brasão na história foi o Marcelo Siciliano. Ele teria dito que o Brasão teria pago R$500 mil para encomendar a morte da Marielle. Rony Lessa teria faturado R$500 mil, segundo o Siciliano. Agora, quem está nas redes sociais também, claro, tentando... Fari pediu para lembrar da Raquel Dodge. Falou. Falou. O Calejão falou aqui, ó. Raquel Dodge, em 2019, como falou o Calejão, ela é, então, procuradora, braço direito do Augusto Aras, ela que era a segunda ali no comando da PGR, disse que sim, que o Brasão seria o mandante dessa história, e não só ela, teve a Laurita Vaz, do STJ, do Superior Tribunal da Justiça, que também colocou o Brasão nessa história, mas o primeiro a trazer o nome foi o Siciliano. As investigações depois começaram a corroborar isso, a ponto de ter uma PGR e de ter uma ministra do STJ que acabaram indo também nesse sentido de culpar o Brasão. Portanto, há também uma credibilidade em quem acha que pode ter sido o Brasão, porque há gente que de fato investigou e que está indo para esse caminho. Mas ele pode estar sendo usado também de bode expiatório. O Brasão jura de pés juntos que não tem nada a ver com essa história, que está sendo usado para que seja encobertado o verdadeiro mandante do crime. O Quaquá, claro, acredita no Brasão, mas só a investigação vai dizer. Então, é melhor aguardar, é mais prudente aguardar. A PF, ela investiga, claro, a motivação do assassinato da Marielle. A polícia... Oi, diga, Vitinho. Não, só para lembrar que a Raquel vai estar no N2 hoje, hein? Como convidada. Eu não sabia. Só para reforçar. Eu tô viajando de carro que eu não vi. Gente, então não percam. Raquel Dodge, hoje, no N2, é claro que ela vai poder esclarecer ainda mais o que a levou a concluir que seria o Brasão. Ela vai poder trazer ainda mais elementos
para que a gente entenda essa história. Então, muito de olho hoje no N2, não percam hoje o jornal, a segunda edição hoje do Jornal do ICL, que começa a partir das 18 horas. Fiquem de olho no N2. E a Polícia Federal está investigando, claro, uma disputa por terra na Zona Oeste do Rio que poderia ter motivado o assassinato da Marielle. Em delação, né, que ainda depende, claro, da validação do STJ, o Rony Lessa, que é ex-sargento da PM, que é acusado de ser o autor dos disparos, a gente sabe que foi ele que matou, ele afirmou que a vítima virou alvo por defender a ocupação de terrenos por pessoas de baixa renda. Seria esse o motivo. Ela estaria atrapalhando o avanço da milícia nessa área da Zona Oeste do Rio. Então, a morte da Marielle seria com o objetivo de conseguir avançar nessa área e especular, fazer uma especulação imobiliária nesta área em que a Marielle estava atuando. É um motivo, né, Calejão? A gente sabe que as milícias, elas atuam por dinheiro. O que, de fato, guia essa turma é o poder e a grana. Se está atrapalhando nos negócios da milícia, pode ser esse o motivo. O que você achou? Cara, aparentemente plausível, né? Aparentemente plausível. A gente sabe que a disputa por terra no Brasil historicamente gera mortes, cara. Isso aí, antes da lei de terras de 1850, você tem todo tipo de disputa agrária, disputa por terra, que invariavelmente implicam em mortes, sabe? Agora, precisa avaliar tudo isso muito bem, né, Noblar? Precisa ver se foi só isso mesmo, se o motivo foi esse, se o mandante foi o Brazão, se não foi, se existem outros grupos atrelados ao assassinato da Marielle. O fato aqui é que eu não daria nada de barato, entendeu, Noblar? Eu não encerraria a questão simplesmente dizendo, não, isso aí é uma teoria da conspiração, então não vamos olhar para isso, porque o porteiro simplesmente se enganou. Mas se enganou e vocês não querem entrevistar o cara? Isso é que me espanta. O que me espanta é ter jornalista investigativo que diz, não, eu não quero nem entrevistar o cara. Pô, você faz jornalismo investigativo. Teve um cara que disse que o assassino da Marielle chegou no Vivendas da Barra, pediu na casa 57, não é isso, Noblar, o número? Na casa 57, 58? Foi, era 57, era 57. Era 57, se não me engano. Era. E aí depois ele sofre um processo de perseguição judicial brutal pelo próprio ministro da Justiça na ocasião e muda de ideia. Ele mudou de ideia. E isso não é o bastante para apitar um sinal na tua cabeça de jornalista investigativo. Você não acha que a gente precisaria entrevistar esse cara? Vocês não acham que, não, porque ele se enganou mesmo, ele estava se referindo com outra pessoa, deixa quieto, vamos dar de barato isso. Eu não sei se a questão é a terra ou não, eu não sei se é o Brazão ou não, e eu não sei se existe o envolvimento de quem quer que seja na questão ou não. Porque seria leviano afirmar isso de uma maneira mais contundente. Mas eu posso te dizer com certeza que me espanta que as pessoas não queiram entrevistar pessoas como o tal do porteiro, que a gente sequer sabe o nome do tal do porteiro, que as pessoas nunca tenham entrevistado o Adélio Bispo, e que tudo isso seja posto como, não, isso é teoria da conspiração, eu prefiro não me envolver com isso, eu tenho um nome de jornalista, a zelar, então vamos deixar por isso mesmo. E isso me incomoda profundamente, como você está percebendo aí, né? Olha, Ronaldo Gabini escreveu, não faz o menor sentido alguém pagar 500 mil reais por estar magoado depois de 5 anos. Tem mais caroço nesse angu, porque a versão primeiro era de que o Brazão pagou essa grana para matar porque estaria magoado, já que teria sido atrapalhado, teria tido a reputação manchada, teria sido incluído no relatório da CPI das milícias presididas pelo Marcelo Freixo. Agora tem essa história de que foi a área de especulação imobiliária que estava em disputa com a Marielle. Será que o Brazão tinha interesse nessas áreas? O que liga o Brazão a essa especulação imobiliária feita ali na Zona Oeste do Rio de Janeiro? Por que ele teria interesse em matá-la
será que ele está de fato ligado a esse ponto da milícia que fatura com especulação imobiliária? Aí já começa a ficar estranho mesmo essa história, mas a gente tem que mudar de assunto, porque o programa praticamente acabou e a gente só falou do Brasão, que é o tema do momento, mas claro, temos outros blocos aqui nesse programa que a gente vai ter que passar, pelo menos de raspão aqui. Então vamos para o Macetadas de Notícias. Suba aí a vinheta. De notícias, a gente vai falar bem menos do que a gente tinha planejado, galera. Vocês viram que o programa já está no final. A gente teve que falar muito aqui desse caso do Brasão, que é o que vocês querem ouvir, mas tem outros assuntos relevantes também. Um deles é o temporal que deixou as ruas de BH completamente inundadas, carros debaixo d'água. O temporal deixou bairros e carros debaixo d'água em Belo Horizonte. O Pedro Rousseff, que eu acho que você conhece, o Pedro Rousseff Calejão, é um cara bem legal, que é conselheiro municipal de juventude em BH e é sobrinho neto da Dilma Rousseff. Ele postou um vídeo detonando o Nicolas Ferreira, aquele deputado que todo mundo sabe que só tenta lacrar o tempo inteiro. Debaixo d'água, o Pedro Rousseff mostrou as ruas alagadas e diz que foi por conta do Nicolas e da bancada da direita que não foi possível fazer obra no Rio Arrudas para conter os alagamentos, já que essa turma aí, ela lutou para diminuir a verba, o orçamento que é usado exatamente para combater enchente. O Nicolas foi contra. É para isso que ele serve. Mas vai lá, bota o vídeo, a gente tem... Ô pessoal, quando a gente fala que Belo Horizonte alaga, é por causa disso aqui, ó. Essa aqui é a Tereza Cristina. E por conta do deputado Nicolas Ferreira e da bancada de extrema-direita, que nós não conseguimos fazer a obra aqui no Rio Arrudas para poder prevenir que Belo Horizonte ficasse desse jeito aqui, ó. E aí? Como que resolve isso aqui, Nicolas? Explica pra gente, por causa de um voto, a gente não conseguiu aprovar a melhoria disso aqui para poder evitar tanto desastre. Olha aí. É isso. O Nicolas nem sabe. O Nicolas nem sabe onde é Minas Gerais, mano. O cara nem sabe o que é BH, ele não sabe. O Nicolas tá interessado em lacrar. Exatamente, francamente, Nicolas. Esse é o problema de ter deputado federal que fica olhando para esse tipo de coisa, que utiliza, por exemplo, o parlamento como trampolim. Esse é o problema de ter vereador que não faz vereança e que fica olhando para temas externos à sua própria cidade. O Nicolas não sabe, Noblar, o cara nem sabe, mano. É capaz de ele perguntar aonde é isso aí, entendeu? Ele não tem a menor ideia, porque ele não tem o menor senso de responsabilidade com absolutamente nada, o Nicolas Ferreira, cara. Mas eles elegeram Tarcísio governador de São Paulo, sem saber nem onde fica a Avenida Paulista. Então, o Nicolas está seguindo o perfil dessa gente aí. 90 segundos para o fim do mundo. Eu não vou passar. Vamos para os negócios do chefe da Polícia do Rio, então. A gente não vai poder falar de todos, mas o Vitinho escolheu essa daí, então vamos lá do Vitinho. Os negócios do chefe da Polícia do Rio de Janeiro, gente. Pois é, em outubro, em meio a uma das piores crises de segurança do Rio de Janeiro, no maior caos, assassinato, briga de milícia, briga entre traficantes, narcotraficantes, mesmo no meio desse caos, se descobre que simplesmente o líder da Polícia Civil, né, o comandante da Polícia Civil, é alguém que está metido aí em um monte de negócios que são muito estranhos para um policial, né? Segundo o Guilherme Amado, ele descobriu a existência de empresas no nome do secretário, ele virou secretário de segurança, desculpa, gente, ele virou secretário, ele foi nomeado pelo Cláudio Castro, o Marcos Amin, que tem 12 anos de polícia no currículo, ele foi nomeado aí como secretário de segurança pública, é isso? Os negócios? E eu achava que ele era só chefe da Polícia Civil. Eu estou lendo essa notícia agora com vocês. E aí o Guilherme Amado descobriu a existência de empresas no nome do secretário que se recusou a informar quais seriam os serviços prestados por ela. Vem cá, é muito estranho, né? Um chefe da Polícia Civil, alguém ligado ao governo dessa maneira, está envolto em outros negócios, que não seja só estar ali servindo a população. Por que
todo policial do Rio de Janeiro faz um bico, hein, Calejão? E principalmente, além de tudo, não querer nem... O que tua empresa faz? Né? Deixa quieto isso aí. Como assim, mano? Os caras... Então, assim, o problema no Rio é deveras cabuloso, Guga, como você muito bem sabe, cara. O problema... O buraco ali é bem mais embaixo e vai de... pra cima, mano. Não é fácil o negócio no Rio de Janeiro ali. Tem todo tipo de complexidade, para dizer o mínimo, e para preservar o ICL e para me preservar aqui também. Mas olha, Rio de Janeiro não é fácil não, compadre. O pessoal... Pois é, ele foi nomeado... Ele foi nomeado chefe da Polícia Civil, tá, gente? Eu fiz uma confusão aqui na notícia. Ele é o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, esse que tá envolto em vários negócios estranhíssimos e nomeado em meio a essa crise de segurança do Rio. Fala, Vitinho. Não, só pra cortar vocês falando mal do meu Rio de Janeiro, a gente tem que chamar o Lute com a gente do ICL. Opa! Tem que chamar quem? Claro, lute com a gente. 2024 começou e os desafios, claro, são muitos. A internet nunca esteve tão cheia de ódio e fake news. O conservadorismo ameaça uma guinada de volta ao poder. Deixa eu bater na madeira, isola. Mas o ICL comprou essa briga, galera. E precisamos de você ao nosso lado para continuar, claro, defendendo o jornalismo corajoso e a democracia. Faça, então, sua assinatura aqui no ICL. Ajude ao ICL a continuar nessa luta, beleza? Assine o ICL, que além de apoiar o nosso jornalismo, você vai ter acesso, galera, a mais de 250 cursos nacionais e internacionais, séries e conteúdos originais na nossa plataforma, que está de cara nova para esse aninho de 2024. Tá maravilhoso, tá muito fácil de navegar. Entra lá que vocês vão adorar. Outra super novidade, os membros do ICL também agora vão poder, claro, aproveitar um clube de benefícios com descontos de até 60% em centenas de serviços. Olha aí, quem faz parte desse clube de benefícios. Tem drogaria, tem loja Renner, tem cinema, enfim, você só tem como se dar bem. Além de cursos, tem o clube de benefícios, tem o Calejão, que você está apoiando, tem o Deluca, que está arrumando uma desculpinha para prolongar o feriado. Ajuda a gente a seguir aqui com esse trabalho maravilhoso do ICL. Não se esqueçam de assinar. O ICL é baratinho, não custa nada, e você está apoiando um jornalismo que você confia, que você sabe que faz um trabalho sério. Não é isso, Calejão? Vamos para cima. Pessoal... É isso aí. Fala, Lindão, acabou o programa, né? Lindos, mas infelizmente a gente precisa encerrar. O William Deluca já tá me ligando. A gente vai ter que Corta. É nóis, meus bebês. Valeu demais, Noblar. Obrigado, cara. Sempre uma honra estar do seu lado. Isso? Vitinho, Fari, audiência linda. Um beijo pra vocês. Tamo junto. Pois é, galera. A gente tinha, sei lá, um roteiro de 16 páginas. A gente só usou mais ou menos 4 ou 5 páginas do roteiro. A gente apresentou 30% do que a gente tinha selecionado. Tá maravilhoso, porque o assunto era o brasão. A gente conseguiu aqui com o Calejão desvendar um pouco mais dessa história da morte da Marielle. Muito obrigado pela paciência, por ficar aqui conosco. Não esqueçam de avisar, principalmente pro seu tio do Zap, aquele mais desinformado, que o rolê ICL agora é às 11h30. Traga ele para o lado da informação, tire ele do obscurantismo, do olavismo, do bolsonarismo. Estamos juntos, Calejão. Até amanhã. Até amanhã, né? Até amanhã não, que amanhã é feriado. Até amanhã não. Até segunda-feira. Segunda-feira, comigo e com o Deluca, sempre às 11h30 aqui no rolê. Valeu, Calejão. Valeu para todos nós. Até segunda. A extrema-direita segue com força total em nosso país. E o conservadorismo ameaça tomar conta do mundo. A inteligência artificial distorce a realidade que conhecemos. A internet está mais repleta de ódio e de fake news do que nunca. As mentiras que eles contam beiram o absurdo. Querem destruir reputações e transformar os bons em criminosos. O Júlio Lancelotti atua como um cafetão, distribui marmita, mas não faz nada para salvar ninguém. Querem reescrever a história. Vocês nunca viram uma ação
de terminar em violência por parte das pessoas que participaram de várias manifestações por todo o Brasil ao longo do meu mandato quase todo. A sua sede de poder é insaciável e eles vão fazer de tudo para tentar nos paralisar de medo. Mas eles não vão conseguir nos parar. O ICL está aqui para lutar contra os inimigos da verdade. Não podemos e não vamos nos curvar. Não podemos e não vamos baixar a guarda justo agora. Nossa comunidade é a nossa maior força nessa luta contra os poderosos. Venha conosco lutar pela democracia. Em 2024, acesse icl.com.br. Vamos à luta!